Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Olha aqui, inclusive, assim, você acabou de me dar uma ótima deixa, porque a gente não pode... O pessoal já cansou da gente falar desse tema, mas é porque, né, cada dia acontece uma coisa relevante, e dessa vez aconteceu de fato quando a gente fala de James Rodrigues, né? O James, ele foi liberado do treino de sábado para poder se apresentar à seleção colombiana, e muito provavelmente foi a despedida dele ali, né? Claro, tem todo um putz, volta para pegar coisa, tal, mas a grande realidade é que de treino, chegar ali, tomar um café, na resenha com os jogadores e treinar, provavelmente isso não vai mais acontecer com o James Rodrigues. Vocês acharam, pode começar até você, Gu, que foi um erro liberar antes, porque isso acabou repercutindo bastante, mas assim, na minha opinião, é completamente indiferente, né? O James treinar um dia mais, um dia menos, ou todo mês que ele está treinando lá sem fazer nada de fato nos resultados e no que importa, né? Eu acho que assim, nunca como antes tinha acontecido, nunca tinha ficado tão claro o desinteresse do treinador em usar o James, né? Com o Dorival ainda ficava aquela coisa de o time já estava encaixado, ele precisa entrar em condição física, não chegou na sua melhor forma, daí troca para o Carpini, em um primeiro momento ele não é nem inscrito no Paulista, daí ele é inscrito, mas aí ficou aquela pressão do próprio Muricy, da torcida, que o São Paulo não vinha bem, então você fala, pô, mas você tem o James lá no banco, o time não tá jogando nada, não vai colocar, então teve essa pressão toda, aí acho que o Carpini também não teve tamanho para falar, não, eu não quero, porque o cara não tá se entregando, e agora com o Zubeldia, acho que é o momento em que está mais clara essa situação de que ele não vai ser aproveitado, né? O Zubeldia chegou, desde o começo ele está falando, desde a chegada dele no aeroporto, ele está falando que ninguém vai ser maior do que o São Paulo, que vai jogar quem tiver melhor, e ele me pareceu um cara muito bem resolvido com isso, de que ele não vai escalar ninguém pelo nome, tanto que, e aí é um lado positivo, né, o fato dele ser um treinador estrangeiro e chegar de fora, ele não é contaminado também pelos caras que a torcida não gosta ou que vem pegando no pé, tanto que ele colocou o Patrick para jogar, coloca o Juan para jogar, o Bobadilha e o Alan Franco, que estavam esquecidos pelo Carpini, viraram titulares do time. Rodriguinho, que estava lá fazia sei lá quanto tempo que não pisava em campo, vem sendo também bastante utilizado. Enfim, o Zubeldia mostrou que ele veio para colocar aquilo que ele acha que vai entregar mais dentro de campo. E claramente para ele, na opinião dele, o James não é um desses caras, né? A gente já falou bastante sobre o James aqui, toda essa situação, desde o começo, como ele ajudou, como ele deixou de ajudar, acho que isso também nem vem ao caso mais. E para mim tá claro assim, cara, se as pessoas que estão lá, todos os treinadores que passaram por lá, que estão no dia a dia, que estão acompanhando os treinos, por melhor que o James seja tecnicamente, se esses caras não estão dando as oportunidades, é porque alguma coisa tem. Não adianta a gente aqui ficar nesse imaginário de que o James foi o melhor jogador da Copa em 2014. Isso faz 10 anos, né? Então, talvez hoje, tecnicamente, ele seja acima da média, como o Muricy fala, com qualquer entrevista do Lucas, dos jogadores comentam sobre isso, e eu acredito que ele realmente seja acima da média, mas no futebol de hoje, para um jogador assim se encaixar, precisa de circunstâncias muito especiais, né? Precisa de uma coisa muito feita para ele. E não parece que é o caso, né? Então, o Zubeldia, na última entrevista, depois do jogo contra o Águia, ele até fala, eu falei disso lá no Papo 10, ele faz um comparativo com a seleção da Argentina, né? Que ele fala que joga com Depô, com McAllister, os jogadores ali que são muito mais camisas 8 do que camisas 10, né? Então ele talvez enxergue o futebol um pouco mais assim, tanto que ele usa o Alisson, usa o Bobadilha, usa o Galopo, usa o Nestor, usa o Michel, são muito mais 8 do que 10 mesmo, aquele 10 clássico, né? Então, diante dessa situação toda, o São Paulo tem que achar uma saída para o James sair do time, né? Ser negociado com outro clube, alguma coisa do tipo. E aí você ficar prendendo o cara ali para treinar, não faz muito sentido. Ele não seria relacionado para o jogo de quarta-feira, não seria relacionado para o próximo jogo. Então, é meio que assim, né? Eu assim, vou te liberar aqui, até para o cara não ficar, tipo, depois azedando, né? Contaminando o ambiente ou dificultando a rescisão dele, a saída dele. Então, já te libero aqui, vai lá, vai ser feliz na Colômbia, que você faça uma excelente Copa América
para que algum interessado venha negociar, nós não vamos dificultar a tua saída, mas acho que se você deixa o cara feliz, né, nesse sentido de liberar, não vai fazer diferença nenhuma para o São Paulo, talvez seja mais fácil depois de você negociar, né? Você fica prendendo ele, fazendo o cara treinar sem jogar, ele vai ficar de bico, provavelmente não vai aceitar nenhuma rescisão amigável, porque vai falar, não, vocês não fizeram a boa para mim quando eu pedi, agora também vou dificultar. E aí acho que fica ruim para todo mundo, né? O São Paulo não tem condição de manter um cara no elenco desse tamanho, nesse valor, se não vai ser usado. Então acho que, já que aconteceu tudo que foi, infelizmente não deu certo, já está na cara que não vai virar mais, é melhor liberar cada um que siga a sua vida. Pois é, tá aí então a opinião do Gu. E aí, Ilcinho, para a gente até finalizar o assunto, o Rafael manda aqui, né? O Rames é a pior contratação da história, na opinião dele. Você acha que é exagero falar desse jeito, Ilcinho? Cara, acho que visando o custo-benefício pode ser considerado. Acho que nunca um jogador que não tenha entregado o que foi nem prometido, né? O que foi esperado, ganhava tanto. Então, eu acho que ele se torna pior pelo fato do salário dele ser, acho que, o maior da história do São Paulo. Acho que nunca ninguém ganhou quanto ele, né? São Paulo nunca teve um salário tão alto assim, acredito eu, né? Pode ser que eu esteja enganado. Mas, cara, me admirou. Não me admira o fato dele não ter entregue, me admira o fato de terem contratado ele, sabe? Lá atrás, quando ele estava 6 meses em casa, contrataram ele como se ele tivesse acabado de sair da Copa do Mundo, como o Nick falou há 10 anos atrás, sabe? Eu não entendo o porquê do torcedor, até entendo, porque o torcedor lembra justamente do Rames da Copa, mas eu acho que o planejamento em trazer ele, tipo, um cara que, pelo histórico, cara, não é difícil hoje a gente ver histórico na internet, né? Você vê o histórico, você pega, você vê que ele tá 6 meses em casa, ele não entrega há um tempo, e você contrata ele a peso de ouro, você fala, ué, será que ele estava guardando a carreira inteira para o São Paulo? E aí você vê que não. Mas, enfim, eu acho que muito ajuda quem não atrapalha, né? Que ele seja feliz lá, que a Colômbia faça uma grande Copa América, mas a única coisa que eu discordo do Nick é esse negócio de tipo, me ajudaram aqui, me liberaram antes, eu vou abrir mão de 6 meses de contrato para ir embora. Duvido que ele vai fazer isso. Isso não, mas assim, eu acho que se ele tiver felizinho lá na Colômbia e não sei o que, se apresentar antes para a seleção, não que ele vá fazer, ele não vai abrir mão de um centavo, isso você pode ter certeza. Mas eu acho que a conversa fica num tom, pelo menos um pouco mais. Você fala, cara, todo mundo tentou, todo mundo, você entendeu? Ninguém queimou ninguém aqui, vamos conversar numa boa, que cada um siga a sua vida do melhor jeito. Agora, você ficar segurando o cara com a cabeça lá na seleção da Colômbia, você ficar fazendo ele treinar 2 períodos aqui para não jogar, eu acho que ficaria mais azeda ainda a relação, né? Agora, que não é garantido, não é, que a gente sabe como é que funciona. O cara, eu acho que ele veio com uma expectativa, e a contratação dele foi antes da do Lucas, né? Acho que isso também tem um peso importante. Acho que o São Paulo, quando trouxe o Rames, 1 semana, 10 dias antes do Lucas ali, talvez não imaginasse que o Lucas fosse topar. Tanto que aquela ideia de fazer o contrato com o Lucas de só 4 meses, para ele jogar só até o final do ano, meio que surgiu no final ali. E se for 4 meses? Ele falou, opa, se for 4 meses, eu topo. E aí acho que o Rames tinha sido já contratado antes disso, né? Então a ideia era transformar o Rames no protagonista do time. Mas desde a apresentação dos dois, que foi em conjunto lá no Morumbi, se não me engano, um jogo contra o Atlético Mineiro, a gente já percebia que o protagonista do negócio era o Lucas, pela identidade que ele tinha com o torcedor e etc. E como ele chegou numa forma física muito melhor, era muito mais fácil encaixar o Lucas no esquema do time que já estava com o Dorival bem encaixadinho, do que encaixar o Rames. E aí tem a sorte, entre aspas, do Luciano ser suspenso para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, e aí ficou a camisa 10 vaga, né? E aí falou assim, bom, nós temos o Lucas e o Rames. O Lucas está bem fisicamente, o Rames ainda não. O Lucas já é ídolo da torcida, o Rames ainda não. Uma vaga no time titular ali para a semifinal contra o Corinthians, Morumbi lotado, Lucas, vai jogar. Aí ele fez o que fez e não saiu mais do time até a final, né? Tanto que o Luciano acabou perdendo a vaga. Então, talvez o próprio Rames tinha essa expectativa de vir e falar assim, porque às vezes, né, assim, os caras de fora, desse tamanho, o cara jogou no Real Madrid, no Bayern, etc., eles olham para a América do Sul, mesmo sendo um time do tamanho do São Paulo, vou lá, vou pôr meu burro na sombra, vou jogar um joguinho, vou me sobressair tecnicamente
porque o futebol de lá não é tão técnico. É uma visão distorcida, né? Na verdade, é completamente diferente. Pode não ser um futebol tão técnico, mas é um futebol muito competitivo, um futebol muito intenso em todos os aspectos. E o calendário também dificulta isso, né? O histórico do Rames, ele vinha jogando menos de 50% dos jogos nos outros clubes, com uma temporada de 50 jogos por ano. Aqui no São Paulo faz 75, 78 jogos no ano. Então ele não ia conseguir jogar todas mesmo. Acho que nesse ponto, talvez a contratação tenha sido equivocada, de imaginar que você vai pagar 1 milhão, 1,5 milhão por mês para um cara que vai te ajudar em metade dos jogos. E aí, como é que você monta um time para ele, igual eles fazem na Colômbia, se ele vai jogar metade dos jogos e a outra metade não? Não tem como você montar um time para ele só para metade dos jogos, entendeu? Então, acho que tudo isso entra um pouco na questão. Eu vi um comentário aqui no chat do Guilherme dizendo que não foi a pior contratação, mas foi a mais frustrante. Com isso, eu concordo muito, porque, de fato, existia, até na nossa cabeça como torcedor, né, esse imaginário de que ele poderia dar essa qualidade para o time, um camisa 10-10 mesmo, que a gente não tinha há muito tempo lá no São Paulo, mas, de fato, foi muito frustrante, por N motivos, acho que pela chegada do Lucas, ele nunca criou uma identidade, de fato, com o time, com a torcida, teve o episódio lá da entrevista no final do ano que ele dá para o GE, ano que vem vamos ver o que acontece, aí não vai para a final da Supercopa lá com o resto do elenco, aí é uma sequência de coisas que, a hora que você coloca tudo isso no caldeirão e mexe, 2 pênaltis perdidos, não bateu contra o Novo Horizontino na hora que precisava dele, acho que aí, a hora que cai no filtro ali, né, Pri, sobra muito pouco, além do prejuízo financeiro que o São Paulo vai ter, né? Então, como já teve o prejuízo, é melhor agora pensar numa alternativa para minimizar os danos do que ficar insistindo numa coisa que claramente não vai dar em nada. Pois é, concordo. Acho que até o pessoal comentou aqui que nem para... Porque a diretoria do São Paulo bate muito na tecla de que ele foi importante, falando num lado mais marketing, né? Mas nem isso, porque ele faltou em muitos momentos importantes do marketing também, até o lançamento da camisa de São Paulo. Claro que ele estava no lançamento da camisa de manga longa, mas o que importa é a camisa número 1 ali, né? A camisa de jogo, enfim. E ele não esteve nesse momento também, quando o São Paulo faz um baita de um evento. Então, de fato, é um jogador que não somou em absolutamente nada ao São Paulo. E aí o Alisson aqui, olha, ele tá cansado. Eu falei, a pessoa já cansou de falar de Rames, né? Mas a gente tem a obrigação de, a cada novo capítulo, a gente trazer aqui para o nosso programa, mas agora tá parecendo que não vai mais ter Rames para falar, nem para ver mais nada no São Paulo. E não é tão simples, né, Pri? Porque, assim, às vezes as pessoas falam assim, tem que mandar ele embora, tem que dispensar. Não é assim, tem um contrato assinado, cara. Contrato assinado até meio de 2025. Para você mandar embora o jogador, você tem que rescindir o contrato. Rescindir o contrato tem multa, tem que pagar o que ele iria ganhar até o final. Então, não é assim, manda o cara embora. Existem 3 possibilidades para você rescindir o contrato. Isso eu posso falar com propriedade, porque faz parte do meu dia a dia. Ou um vai rescindir e o outro vai embora, né? O término do namoro lá. Um quis, o outro não quis, um entra com o pé e o outro entra com... Né, e vai mandado embora. E aí você tem que pagar a multa. Poderia ser o Rames, olha, obrigado, tchau, quero ir embora. Essa é uma possibilidade. Ele não vai fazer isso porque ele não conseguiu uma proposta melhor. Poderia ser o São Paulo falar, olha, obrigado, não deu certo, vai embora você. Só que aí você tem que pagar a multa. E a situação ideal que é, olha, um chega daqui, olha, eu quero sair. O outro fala, não, eu também quero que você saia. Se discute, chega no meio termo amigavelmente ali e põe fim na relação. Só que isso que foi tentado ser feito no começo desse ano, antes do Rames ser inscrito no Paulista, acabou não dando certo, porque o Rames imaginou talvez que ele fosse ter uma proposta de um outro clube, não chegou nada, e aí ele voltou, falou, bom, como é que eu vou ficar fora, sendo que tem a Copa América no meio do ano? Eu preciso estar em algum lugar, pelo menos treinando e jogando. Aí ele dá um passo atrás, volta, e aí toda aquela coisa, o Rames quis voltar e etc. Então não é tão fácil assim. Eu também acho que a diretoria, naquele momento, deveria ter aproveitado a oportunidade para negociar a saída dele, mas com certeza eles tentaram fazer isso e o Rames não facilitou. Aí é difícil, você não pode rasgar o contrato, você tem multa, você tem obrigações ali, né? Infelizmente é assim. Pois é. E aí o Gui até mandou um comentário aqui que eu achei curioso, né? Ele fala que as diretorias dos clubes têm uma visão que o futebol brasileiro é medíocre a um ponto que qualquer gringo vem para cá e deita. E me parece mesmo, né? Inclusive,
a diretoria do São Paulo é a segunda vez que faz esse movimento de grandes jogadores, né? Claro que não foi o Casares que contratou o Daniel Alves, mas foi um perfil aí que se adotou nos últimos anos de trazer um cara absurdo. E eu nem coloco o Lucas nessa caixinha, porque o Lucas é diferente, é criado do time, é ídolo, é totalmente diferente de você pegar qualquer cara aí só porque ele tem um nome grande e trazer para o time. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.